noite, irmãos e irmãs. Eu saúdo a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Paz esta que nos traz renovo, que nos traz esperança, que nos traz alívio a tanta dor, a tanta angústia que estamos vivendo nesses dias, nesses momentos tão difíceis. Eu convido os irmãos agora a ter esse tempo de reflexão, de oração, elevar o seu coração, os seus olhos, a sua vida na presença do nosso Deus, para neste momento louvá-lo, adorá-lo, adorar o nosso Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece as nossas tristezas e as nossas angústias. Ele conhece os nossos sonhos. Ele conhece os nossos desejos. Coloque-se na presença do nosso Deus agora. Coloque-se. Entregue sua vida a Ele neste momento onde nós vamos adorá-lo. Momentos que estamos vivendo são difíceis, são angustiantes, mas o nosso Deus, Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Nós temos um texto maravilhoso agora. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Romanos, no capítulo 11, os versículos de 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor nos traz salvação, porque o Senhor nos traz consolo, o Senhor traz a sua presença através do Espírito Santo, Senhor, em cada momento das nossas vidas, ó Pai. Nós nos reunimos, Senhor, para te louvar, para te adorar, Senhor, para cultuar-te, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor receba, Senhor, os nossos louvores e a nossa adoração. Preenche em nós, Senhor, qualquer vazio, Senhor, que possa ter em algum coração, Senhor, neste momento. Que o Senhor possa se fazer, Senhor, presente, que a tua presença possa ser, Senhor, percebida, Senhor, por cada um, por cada irmão, Senhor. Que o Senhor ande conosco, ó Pai, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos mostre, Senhor, o teu caminho, ó Deus, e nos console, Senhor, de toda dor, de todo sofrimento, de toda dúvida, Senhor, que estamos vivendo nesses momentos, ó Deus. Nós te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Olá, meus irmãos, convidamos a você a participar dessa oração de confissão de pecados. Peça a Deus que Ele tenha misericórdia da sua vida, da vida dos seus irmãos, e possa ouvir-nos de acordo com a sua bendita vontade. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença, agradecidos a Deus por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos guarde, nos abençoe e, acima de tudo, o Senhor perdoe os nossos pecados. Nós temos feito aquilo que não te agrada, Senhor, por isso nós te pedimos perdão e, acima de tudo, pedimos forças para que o nosso pecado não tenha domínio sobre as nossas vidas. Guarda-nos, ó Deus, dá-nos sabedoria vinda através do Seu Santo Espírito, para que tenhamos paciência com as coisas, para que possamos estar nos livrando de todas as dificuldades, ó Deus. Perdoa-nos, guarda-nos para Ti mesmo, guarda os meus irmãos também, em nome de Jesus Cristo, que eu peço e te agradeço. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos ter agora aquele momento mensal, momento litúrgico dentro da nossa liturgia mensal, que é pais de joelhos, filhos em pé. Por que nós temos este momento tão especial? Porque nós temos gerações se perdendo, porque nós temos gerações desvirtuadas, porque nós temos gerações se afastando cada vez mais de Deus, alguns já bastante distantes da presença do Senhor. Então nós queremos orar por nossos filhos biológicos, pelos nossos filhos da fé, espiritualmente adotados como membros da igreja, os filhos que estão ao nosso redor, filhos de outros, de amigos, de parentes, de conhecidos, da região onde nós estamos, para que o Senhor abençoe estas gerações de crianças, gerações de adolescentes, de jovens,
que necessitam verdadeiramente ter uma experiência muito própria, muito viva. No mundo atual que nós vivemos, é necessário que o Espírito Santo esteja orientando, abençoando e contribuindo de um modo muito especial para nós restaurarmos, resgatarmos estas gerações. Então eu conto com a sua oração. Nós temos isso também em nossa pauta de oração às terças-feiras e queremos também neste culto pedir a Deus que nos abençoe nesse momento. Então prepare-se, vá até um local próximo. Se você tiver a oportunidade de ajoelhar-se, nós vamos nos ajoelhar para ter esse momento de comunhão com Deus e também de intercessão, pedindo a Deus que nos ajude. A base bíblica que nós temos é muito bonita. Por exemplo, um dos exemplos bíblicos é o livro de Jó, ou o personagem bíblico Jó, que diz o texto que ele orava e intercedia pelos seus filhos, inclusive pelos pecados deles, e isso é motivo para que nós também façamos desta realidade, deste exemplo bíblico, algo vivo e verdadeiro em nosso meio. Então oremos e oremos por estas gerações. Pais de joelhos, filhos em pé. Seja esse o nosso desejo em oração. Senhor, nós nos colocamos de joelhos diante da Tua presença para expressar que sem Ti nada podemos fazer. Nós precisamos do Teu auxílio, da Tua ajuda, Senhor. E nesse momento, ajoelhados das nossas vidas diante do Teu altar, nós convidamos, ó Deus, o Santo Espírito a visitar nossas crianças, adolescentes, jovens, que possam ter um encontro vivo e verdadeiro com Jesus Cristo, que sejam marcados pela Tua glória, pela salvação em Jesus Cristo, Senhor. Nós intercedemos, nós clamamos, ó Deus, por suas vidas. Coloca, Senhor, diante do Teu altar, a cada filho, Senhor, biológico, os filhos da fé, na igreja, na comunhão da Tua igreja, aqueles, ó Deus, que são nossos vizinhos, amigos, parentes. Senhor, colocamos estas vidas diante da Tua presença, pedindo em nome de Jesus, estende a Tua mão de poder e concede, Senhor, a Tua presença bendita. Visita-os, ó Deus, visita-os poderosamente. Visita-os, ó Deus, expressando o Teu amor, a Tua graça, e resgata, Senhor, estas vidas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós clamamos e desejamos assim, ó Deus, a Tua visitação sobre cada um deles, e que isso venha a ser, ó Deus, bênção, cuidado, quebrantamento, salvação e consagração diante do Teu altar, Senhor. Nós pedimos assim, ó Deus, confiados, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder
te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma sabe tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Graça e paz, amados irmãos, nossa oração para que você esteja bem no cuidado de nosso bondoso Mestre Jesus Cristo, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós queremos fazer essa pastoral junto à igreja, falando sobre o nosso desejo de que a igreja retorne para as suas atividades presenciais. O Conselho tem tratado dessa questão nas suas reuniões, conversado sobre essa questão, e na próxima reunião, agora no mês de julho, nós devemos tomar alguma decisão em relação a isso. Então eu peço que você interceda por essa questão, porque é fundamental para que nós façamos isso com categorias bíblicas, com princípios bíblicos e não por princípios humanos, né? Muitas vezes você ouve irmãos de outras igrejas dizendo: se a igreja não abrir vai fechar, as pessoas estão indo embora, as pessoas não vêm mais. Isso não é verdade. Quem assiste o culto presencial, assiste o culto virtual, e o contrário também. Eu, como pastor, quando estou lá no púlpito, vejo pessoas que saem para beber água, para ir no banheiro na hora que eu estou pregando, por exemplo. Então a questão do presencial e virtual está em nosso coração, no grau de compromisso que nós temos com a nossa fé. Então não se preocupe com as categorias humanas. Nós temos que usar categorias bíblicas. E a palavra de Deus nos ensina a fazer tudo com ordem e decência. Então nós temos que fazer com a melhor ordem para que não haja nenhuma forma de prejuízo para as pessoas que vierem à igreja. Nós estamos no anseio, no desejo de poder nos reencontrar, mas que isso seja feito como pregamos domingo passado, buscando a sabedoria de Deus. Então o Conselho deve tomar uma decisão agora no mês de julho, e eu peço a você que ore por isso e nós possamos em Cristo Jesus buscar a melhor solução dentro desta realidade que nós vivemos, né? Existe uma terceira onda que estão dizendo agora chegando, as contaminações ainda são altas, a utilização de UTIs nos hospitais ainda também é bastante séria. Então nós temos vários quadros e situações a serem avaliadas e verificadas. Eu peço então que você nos ajude nessa visão do que o Conselho deve tomar a decisão nesse sentido. Então oremos por isso, busquemos no Senhor, tenhamos uma visão clara daquilo que é o melhor para abençoar a igreja
e as nossas vidas no reino de Deus. Deus o abençoe assim e que o Senhor esteja cuidando de todos nós. Eu quero convidá-lo nesse momento à leitura do texto base de nossa mensagem. Nós estamos neste mês de junho fazendo uma sequência de mensagens com o tema orações. Nosso desejo é olhar para estas orações registradas na Bíblia e retirar delas conteúdos que venham a aprofundar nossa fé, nosso amor e a graça de Deus em nossas vidas, para que as orações as quais façamos tenham também estes conteúdos de profundidade, de vida e de comunhão com o nosso Deus. E hoje eu quero, como eu fiz domingo passado, eu quero continuar ainda em Salomão. Nós temos uma oração maravilhosa, muito bonita, registrada no segundo livro de Crônicas, capítulo 6, do verso 10 a 42. É um texto extenso, mas você me perdoe, eu vou ter que ler esse texto todo, porque a oração por si só já é uma mensagem maravilhosa que deve estar registrada em nossas vidas. E o texto diz assim: E o Senhor cumpriu a sua promessa, sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel. Como o Senhor tinha prometido, construí o templo em honra do nome do Senhor, o Deus de Israel. Coloquei nele a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que ele fez com os israelitas. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, e levantou as mãos para orar. Ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com 2,25 metros de comprimento e de largura, e 1,35 metros de altura, no centro do pátio externo. Ele ficou de pé na plataforma. Depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel, levantou a mão para o céu e orou: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com a tua boca prometeste, com a tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: Você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de em tudo andarem segundo a minha lei, como você tem feito. Agora, ó Senhor Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi. Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que neles porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando um homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento, e vier jurar diante do teu altar nesse templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, retribui ao culpado, fazendo recair à sua cabeça o resultado da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Quando Israel, teu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, e voltar-te para ti, invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e traze-o de volta à terra que deste a ele e aos seus antepassados.
quando fechar-se o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti. E se o teu povo, voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado por haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo Israel. Ensina-lhes o caminho certo, envia a chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos situarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por um israelita, ou por todo o teu povo Israel, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção do templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão e andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quando o estrangeiro que não pertence ao teu povo e que veio de uma terra distante por causa do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como faz Israel, teu povo. E saibam que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu o enviares, e orar a ti, voltado para a cidade que escolheste, para o templo que construí em honra do teu nome, então ouve dos céus a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles, e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiros para uma terra distante ou próxima, se eles caírem em si, na terra para a qual foram deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, e se lá eles se voltarem para ti de todo o coração, de toda a sua alma, na terra de seu cativeiro, para onde foram levados, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste, para o templo que construí em honra do teu nome, então dos céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa, perdoa o teu povo que pecou contra ti. Assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e teus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Agora, levanta-te, ó Senhor, ó Deus, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca do teu poder. Estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação, ó Senhor, ó Deus, que os teus santos se regozijem em tua bondade. Ó Senhor, ó Deus, não rejeites o teu ungido, lembra-te da tua fidelidade prometida a teu servo Davi. Que oração maravilhosa! Nós poderíamos fazer milhares de pregações sobre esta oração, mas que o Senhor nos abençoe, nos provocando a ouvir do registro da palavra de Deus e meditar os nossos corações. Esta oração de Salomão é magistral, maravilhosa, muito linda, linda, linda. E nós percebemos então os fatores que colocamos domingo passado, lembrando um pouquinho do que falamos, de que a relação de Salomão nas suas orações era uma relação de amor a Deus, que havia um pacto, uma aliança, que ele determinava uma obediência, e essa obediência levava Salomão a uma prática de oração que tinha consistência em buscar a presença de Deus. E ao buscar a presença de Deus, percebe que ele necessita de sabedoria. E foi esses pontos
que nós ressaltamos domingo passado. E nessa oração de Salomão é maravilhosa, porque continua nesta visão, neste contexto, nessa determinação de mostrar a grandeza de Deus, a intimidade com Deus. Quem diria a Deus, ouve, Senhor, ouve? É lógico que Deus ouve todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. Mas quando Salomão coloca esta expressão, ouve, tantas vezes, ouve, Senhor, é um clamor, é um desejo, é um anseio, é o abrir do coração, é o abrir da alma diante de Deus, dizendo, Senhor, ouve, tem misericórdia, tem piedade, dá-nos a oportunidade, Senhor, de poder falar contigo. E a nossa oração, apesar de todas as mazelas, de toda a nossa condição, de toda a nossa pequenez, Deus, é o nosso desejo, Senhor, que o Senhor possa ouvir a nossa oração. É muito bonito esta expressão de Salomão. Não é uma oração construída para o povo, mas é uma oração construída para Deus. E nós percebemos que o povo está ouvindo esta oração e percebe o exemplo e a intimidade que Salomão tem com Deus. É maravilhosa esta oração. Ele de joelhos, então, diante de todo o povo, diante de todos os sacerdotes, ele está ali agora consagrando o templo ao Senhor. E se você continuar a leitura do texto, acontece um fato maravilhoso, um milagre de Deus, a glória de Deus, o Shekinah de Deus invade o templo de tal modo que os próprios sacerdotes que estão ali sentem uma densidade daquela presença de Deus. É algo fantástico, algo maravilhoso, que nós percebemos assim, muito semelhante a ações miraculosas de Deus, como acontece, por exemplo, na sarça ardente para Moisés, no Pentecostes para os discípulos. Nós percebemos esta expressão especial de Deus abençoando o seu povo. E nós queremos então ressaltar alguns pontos sobre esta realidade, sobre esta oração maravilhosa que nós temos. O primeiro é, Salomão ora pelo povo. Isso é muito importante para nós, porque muitas vezes no mundo individualista que nós vivemos, nós oramos por nós mesmos, ou pelos que estão próximos de nós, ou ainda talvez pela igreja, alguns assim o fazem, mas a Bíblia coloca uma expressão da coletividade, da sociedade sendo colocada diante de Deus, e nós precisamos orar assim. Nós precisamos orar pelo Brasil, como temos na nossa pauta de oração. O último item é orar pelas nossas autoridades, orar pelo Brasil. Nós precisamos orar pelo nosso bairro, nós precisamos orar por São Paulo. Nós precisamos ter esta cultura bíblica de orar pela sociedade, pelo coletivo, pela comunhão e de modo especial pela igreja. Nós precisamos orar pela igreja, nós precisamos orar pela IPI Paulo Silas. Isso é fundamental, colocar a igreja diante do altar do Senhor, pedindo que o Senhor possa ouvir nossas orações, possa olhar para nós e possa nos abençoar. E esta expressão de Salomão, mostrando que ao mesmo tempo há um paradoxo na sua oração, porque ele fala da sociedade, do coletivo, da comunhão de todos, mas também fala do indivíduo. E então a oração não é uma desobrigação das minhas responsabilidades pessoais. Eu devo ter santidade, eu devo evitar o pecado e eu devo confessá-lo na minha individualidade, sabendo que isto também incorre em problemas que são do coletivo, da comunhão, do grupo. E nós precisamos então perceber esta grandeza que Salomão traz em nossas vidas. E as consequências disso, e eu quero fazer uma aplicação aos nossos dias. O texto fala, e Salomão é muito direto nesse sentido, Senhor, quando não vem chuva porque é teu castigo, mas não é por causa do desmatamento lá na Amazônia, não é porque o clima está mudando, há um aquecimento global? Sim, tudo isso faz parte do pecado humano também, mas nós temos que entender que muitas consequências que acontecem na sociedade é a mão de Deus pesando sobre os nossos pecados. E quando eu falo nossos, eu me coloco na visão de um brasileiro
que está vivendo as realidades no nosso país. Então, você tem acompanhado nas notícias, nunca tem chovido tão pouco, não numa região, mas em todas as regiões. Nossas contas de luz vão ficar mais caras, porque os nossos rios estão secando. A falta de chuva, e a falta de chuva porque nós temos um povo extremamente ligado ao pecado. E nós vamos nos acostumando com esse pecado, nós paramos de orar. Nós paramos de orar quando olhamos corrupção, nós paramos de orar quando olhamos e vemos governos que fazem coisas erradas, nós paramos de orar quando vemos a devastação das nossas florestas, nós paramos de orar, e nós precisamos em Cristo Jesus ter a voz profética, como eu já falei domingo passado inclusive, mas também temos que ter a oração como instrumento de busca do ouvir de Deus para o nosso clamor. Senhor, perdoa, nos ajuda, Senhor, muda a nossa realidade para que verdadeiramente nós possamos alcançar, como o texto que nós lemos lá na pauta de oração, dias de paz. A paz é necessária, mas a paz é fruto de um povo que busca justiça e verdade em Cristo Jesus. E qual verdade nós temos buscado? Nós olhamos assim para as mídias sociais, os crentes estão buscando verdades nos seres humanos, nas ideologias, nas estruturas humanas. Nós precisamos verdadeiramente nos arrepender e dizer que nós necessitamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e vivê-la intensamente em Cristo Jesus. O texto continua dizendo algo extremamente duro, dizendo que quando há fome, praga e pestes, e nós estamos vivendo uma peste, diz o texto, uma epidemia, nós estamos vivendo uma pandemia, e nós precisamos entender que isso também é fruto do pecado humano. E nós precisamos, em nome de Jesus, fazer a parte da igreja. A igreja é um agente espiritual de Deus. A igreja, como é o próximo ponto que eu vou colocar, é um sacerdote diante de Deus. Nós levamos o povo diante de Deus como igreja, somos embaixadores, somos sacerdotes. E precisamos, então, em nome de Jesus, colocar em nossas orações todas estas mazelas, estes problemas, e não haver um entreguismo, é assim mesmo, o Brasil é assim mesmo, a situação é assim mesma. Nós precisamos entender que Deus deseja ouvir a nossa oração. Eu creio que Salomão nos ensina de um modo muito profundo e belo esta realidade. Salomão poderia, como fez na oração anterior, quando Deus apareceu a ele, fazer uma oração própria para si mesmo, mas ele lembrou do povo. E nesta oração coletiva, quando ele está diante do templo, diante da multidão, diante dos sacerdotes, ele ora pelo povo, pedindo que Deus possa ouvi-los. Que a nossa oração, que o nosso desejo, que o nosso temor a Deus nos leve a uma profundidade de fé e vida, de esperança em Cristo, para que nós também possamos pedir que o Senhor possa ouvir as nossas orações. Que Deus nos abençoe e nos oriente nesta realidade de fé e vida como embaixadores de Cristo. Eu quero ressaltar o ponto 2, que eu entendo que é maravilhoso para nós. O ponto 2 é quando Salomão ora por estrangeiros. Que coisa mais estranha, que coisa mais diferente. O povo de Israel é tão coeso, unido e tão diferenciado dos outros povos, e você percebe isso no futuro, como que foi difícil quando nasceu a igreja lá em Atos, aceitar os estrangeiros, o que era chamados gentios. Gentios eram todos aqueles que não eram nascidos judeus, então eram gentios. E quando Paulo diz que ele é o apóstolo, aquele que vai para os gentios, você vê como havia uma grande resistência, não só daqueles que ouviam, mas também daqueles que já estavam convertidos ao Senhor. Há um processo de aprendizado, então, de nos libertar de uma visão étnica, de uma visão específica, de um grupo que é único, mas também que é agregador, apresentando a salvação em Cristo Jesus. Eu tenho falado muitas vezes isso. Missões não é uma função de alguns
do missionário. O missionário é um membro da igreja estendido que sai da comunidade e vai pregar o evangelho num outro lugar. Pode ser nacional, internacional, transcultural, mas este é um específico ponto que Salomão coloca, que o povo de Deus deve orar e permitir que o estrangeiro venha orar naquele local e venha também conhecer a grandeza e o poder de Deus. E é isso que acontece, né? Você lembra, talvez, de algumas aulas que eu dei no passado sobre evangelismo, isso ainda na nossa igreja presencial, quando eu falava da mensagem centrífuga e centrípeta, né? Alguns especialistas usam esse termo, né? No sentido de centrífuga quando você prega o evangelho para fora, então é a igreja indo para pregar o evangelho, e o povo de Israel tinha uma mensagem centrípeta, ou seja, para dentro, ou seja, os outros povos olhavam para Israel e desejavam conhecer, ou algumas pessoas desejavam conhecer a Deus. Assim foi Raabe, assim foram outros personagens bíblicos, e também Salomão está dizendo exatamente isso, e Salomão fez isso. Vários reis, várias autoridades de outros povos vinham conhecer a Salomão, sua inteligência, sua sabedoria, e principalmente ao Deus que ele servia, na expressão de também ser pregado o evangelho, as boas novas àquelas pessoas. Então nós percebemos essa realidade toda que acontece dentro da visão bíblica em que nós estamos inseridos. É uma função, é uma finalidade da igreja abrir as portas, abrir o coração, abrir a nossa oração para que outros também recebam a mensagem de salvação. Quando o estrangeiro que não pertence a teu povo Israel e que veio de uma terra distante, por causa do teu grande nome, ouve, Senhor. Há um desejo ardente no coração de Salomão, e ele deseja que isto esteja no coração do povo de Israel. E nós percebemos que há um declínio, que quando Jesus então adentra naquele local onde era oração, onde os estrangeiros podiam fazer, mas se tornou um ambiente de comércio, um lugar onde a palavra de Deus e o próprio Deus era vendido, né? Como nos nossos dias hoje, né? Inclusive fazem templos para que também as pessoas sejam vistas nesse sentido, de um lugar exclusivo. E assim então nós precisamos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor esclareça, nos abençoe e nos mostre como é importante nós orarmos pelo outro, mas pelo outro também que embarca, que vai para fora de nossas fronteiras, de nossas realidades, e desejemos que o Evangelho do Senhor, as boas novas, sejam pregadas e aquele que ainda não conhece possa ser alcançado em Cristo Jesus. Salomão está trazendo diante do povo algo que não é novo, apesar de ter trazido possivelmente uma incoerência, uma incompreensão ao povo naquele momento. Mas quem ouviu a Deus orientando a Moisés através das leis, percebe claramente que este era o desejo de Deus. Êxodo capítulo 19, verso 6: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Vocês são um reino de sacerdotes. O sacerdote tinha o significado, tinha o sinal de fazer essa ligação de Deus com o povo e agora de Deus com os povos, porque este sacerdócio é um sacerdócio universal que deve ser pregado a todas as nações, tribos, raças, povos, para serem alcançados em Cristo Jesus. Isto não era apenas para o povo de Israel, serve completamente para nós como igreja, porque nós continuamos aspectos das alianças anteriores, ainda que há uma nova aliança no sangue de Cristo, como nós falamos na Santa Ceia, há fundamentos que se comprometem na aliança atual, e nós podemos ver em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9,
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9, Deus está dizendo, o Espírito Santo está revelando, a igreja continua a ser o sacerdote diante das nações, dos povos e dos outros, e assim nós devemos nos ver. Nós somos sacerdotes diante de Deus e devemos orar ao Senhor. Senhor, ouve a oração do estrangeiro, ouve o clamor daquele que deseja te conhecer. Senhor, ajuda-nos como igreja a ter esta expressão de levar o Evangelho àqueles que não te conhecem. Isaías 61:6, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e no que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Serão chamados sacerdotes do Senhor. Novamente o profeta Isaías está conclamando, está convidando, está chamando o povo de Israel para ser este instrumento de bênção a todos que querem conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, meu amado, nós não conseguimos levar o Evangelho lá longe se nós não conseguimos levar o Evangelho aqui perto. Por isso é fundamental nós orarmos como igreja. Senhor, torna-nos uma igreja evangelizadora, como temos feito isso na pauta de oração. Ensina-nos a evangelizar, coloca isso como algo que vem de encontro ao teu desejo, ó Deus. Ouve a nossa oração, Senhor, que nós sejamos uma igreja que deseja cumprir este sacerdócio universal que o Senhor coloca diante de nós. E até em Apocalipse acontece isto, não uma vez só, mas outras vezes, mas eu vou ler um texto só. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. Ele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória e poder para todo sempre. Amém. O meu projeto pastoral que eu tenho feito desde o início que nós entramos na igreja de Paulo Silas tem sido trazer a cultura do reino. Por quê? Porque nós já falamos e pregamos alguns meses sobre isso, mas lembrando, nesse texto diz que nós, Apocalipse 1, 5, 6, Ele nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino. Então, quando eu digo, venha o teu reino, em primeiro lugar, ele vem para a minha vida, e da minha vida ele deve fluir, deve jorrar para os outros, e isto é a demonstração de que eu exerço este sacerdócio para a pregação do Evangelho. Em Jerusalém, aqui no Parque São Lucas, em Judeia, no Brasil, em Samaria, que são os diferentes, e até os confins da terra. Estes 4 horizontes são alvo de nossa oração para o engrandecimento do reino. E eu faço parte do reino, conforme diz o Apocalipse, quando eu exerço este sacerdócio. Que Deus nos anime, nos fortaleça, converta a nossa mente para que nós compreendamos com grandeza, com fé, a dimensão dessa realidade, para fazer como Salomão. Senhor, ouve a oração do estrangeiro quando ele estiver neste local, neste templo, neste momento de adoração, de busca de Deus. Sejamos nós instrumentos para que aqueles que buscam alcancem o reino e a presença salvadora de Jesus Cristo. Amém. O ponto 3 que eu quero ressaltar a você é: oração é um convite permanente para o arrependimento. Isso é muito importante e é o que você vê em toda a oração de Salomão. Há uma busca de arrependimento e primeiro há uma atitude honesta de Salomão. Salomão não se coloca numa condição de se achar melhor do que os outros ou achar que é menos pecador do que os outros. E ele realmente diz isso: quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque. Às vezes nós falamos assim, todos os seres humanos são iguais quando morrem, porque vão para a terra, né, são enterrados ou são cremados, etc. Né?
Então nós podemos dizer que isso não é só quando há morte física, mas também quando há morte espiritual, ainda estando vivos, há algo que nos nivela, que é o pecado. E o pecado existe. A diferença do nosso pecado com o pecado daquele que não conhece Jesus é que nós desejamos confessar o nosso pecado, mas esta confissão deve ser fruto de arrependimento. E arrependimento, nesta visão de orações, como nós temos falado, e nesta oração específica de Salomão, é algo que está relacionado ao amor. Quando eu ofendo alguém que eu amo, eu desejo não fazer mais aquilo que ofende, por causa do amor. E muitas vezes há cristãos que não se arrependem porque estão demonstrando que não têm amor a Deus. Por isso que a Bíblia diz, volta ao teu primeiro amor. Porque se você não tiver amor a Deus, você não tem desejo de se arrepender. Porque arrependimento é eu querer não ofender mais aquele a quem eu amo. E esse deve ser o desejo em nosso coração diante de Deus. Buscar ao Senhor em arrependimento, como Salomão coloca nesta oração tão preciosa, dizendo que se o povo pecar, se o povo fizer algo de errado, se o povo se afastar da aliança de Deus, Senhor, se o teu povo se arrepender, ouve a oração. Então há uma atitude nossa, há um fruto em nós, há algo que é feito no coletivo e no indivíduo, no sentido de eu buscar arrependimento. Quais são os nossos pecados, os meus pecados pessoais, quais são os pecados coletivos? Como nós podemos assim buscar a presença de Deus em amor para que arrependidos não pratiquemos mais estes pecados e possamos verdadeiramente confessá-los e buscar o perdão de Deus. Este momento sublime nesta oração mostra de um modo muito honesto de Salomão, todos nós somos pecadores. Jesus mostra na oração daqueles dois homens, quando um bate no peito e fala assim, obrigado Senhor, porque não me fez igual a ele, viu? Ele é pecador, ele é uma pessoa ruim, mas eu não tenho tanto pecado, eu sou uma pessoa até muito boa. É esta diferenciação que nós fazemos em nosso coração, na nossa mente carnal, que faz com que nós não nos sintamos tão pecadores, porque nós olhamos assim, tem gente com mais pecado do que eu. Não é isso que Salomão está ressaltando. Salomão está ressaltando que todos são pecadores. Pequei contra ti, Senhor. Enquanto não confessei os meus pecados, secaram dentro de mim os meus ossos. Há um anseio, há um desejo, como Davi teve nesta palavra que eu acabei de dizer. Nós precisamos ter este anseio, esse desejo de querer reconciliação com Deus. Por quê? Porque eu tenho medo da morte? Porque eu tenho medo do inferno? Ou porque eu amo a Jesus Cristo? A oração de Salomão é uma expressão que nos leva a refletir os fundamentos de nossas orações. Porque se buscamos orações que nos dê profundeza, intimidade, expressão de amor, nós devemos ser honestos com Deus. E a expressão que Salomão coloca é que todos nós pecamos e precisamos deste arrependimento, porque pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, diz o texto. E se eles se voltarem para ti de todo o coração, de toda a sua alma, perdoa-lhes, ouve a oração. Este é o anseio, este é o desejo de Salomão que nós devemos fazer para as nossas vidas. Meu amado, que eu e você possamos orar ao Senhor, perguntando sobre como podemos nos arrepender e colocar isto em confissão, buscando perdão, mas principalmente querendo uma reconciliação com quem nós amamos, ao Deus que nós amamos e servimos. A este sentido profundo e belo, singelo, nós precisamos buscar em Cristo Jesus. E eu queria encerrar esta mensagem com uma parte do texto que é belíssimo, que às vezes passa meio desapercebido por nós. O texto fala assim no final da oração:
Agora levanta-te, ó Senhor, ó Deus, e vem para o teu lugar de descanso. Tu e a arca do teu poder, estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação. Ó Senhor, ó Deus, que os teus santos se regozijem em tua bondade. Que texto belíssimo! Nós podemos falar, e eu já falei sobre isso, sobre o descanso em Deus, né? A Bíblia nos convida a descansar em Deus, o próprio Cristo nos convida a descansar nele, a lançar sobre ele, a esperar nele. Mas aqui fala do descanso de Deus. Se você lembra, essa expressão descanso de Deus acontece lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas e no sétimo dia descansou. Não descansou porque estava cansado, mas esta expressão descansar é plenitude, é vivenciar, é agregar, é experimentar, é se regozijar com aquilo que Deus criou, com aquilo que Deus fez, porque Ele está presente. Assim era o Éden, havia um descanso de Deus, porque ali havia oportunidade de plenitude com Deus. E é isto que Salomão está colocando também. Senhor, vem descansar neste templo, ainda que não cabe o Senhor nele, porque o Senhor é muito mais grandioso do que tudo isso, mas na expressão do teu amor, vem descansar junto a nós. E nós podemos então viver plenitudes contigo, porque o Senhor é Deus presente, Deus conosco, o Senhor é Deus que está aqui, que habita as nossas vidas e habita a sua igreja, porque é corpo de Cristo, nesta expressão maravilhosa. Eu quero convidá-lo a que nós não só entremos no descanso de Deus para o bem das nossas almas, nesses momentos de aflição e tristeza, mas também nós possamos entrar junto ao Deus que descansa, porque é um Deus pleno, vivo e se apresenta na sua grandeza e nos convida a fazer parte dela. Não sejamos mesquinhos, pequenos, mas sejamos crentes que têm uma visão grandiosa do reino de Deus. Venha o teu reino, Senhor, um reino grandioso e maravilhoso, e nós possamos desde já viver vendo o Deus que descansa em sua plenitude, para a honra e glória do seu nome santo e bendito. Amém. Amém. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue lavados, no seu poder de perdão, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior perdão.
Que Deus abençoe sua vida, forneça a você uma semana repleta da graça e bênção de Deus. Que Deus console o seu coração. Eu sei que estamos tristes com todas as realidades que acontecem, de perdas, tristes das situações dos outros, tristes com as nossas próprias situações, com as realidades as quais vivemos. Mas eu quero pedir ao Senhor e orar agora: tende bom ânimo, alcance no Senhor a paz, permita a plenitude de Deus na sua vida, porque assim fazendo, o Senhor há de ouvir nossas orações e nos abençoar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, consola, abençoa, traz refrigério sobre o teu povo, Senhor. Abençoa aqueles que tiveram entes queridos perdidos nessa pandemia, em outras aflições e dificuldades que têm enfrentado. Nós oramos pelos enfermos, coloca a tua mão de poder, ó Deus. Abençoa aqueles que têm passado por aflições econômicas, financeiras, de trabalho, de empresa, das suas atividades pessoais. Senhor, coloca a tua bênção, o teu cuidado sobre as famílias, protege-nos de todo o mal, dá-nos, ó Deus, a oportunidade de aprendermos com a oração de Salomão para aplicar de um modo vivo e verdadeiro em nosso viver, Senhor. Eu peço, ó Deus, o teu cuidado sobre nós, abençoa-nos como igreja, dá-nos sabedoria, discernimento. Oramos, ó Deus, pelo desejo de voltarmos às atividades presenciais. Oramos, ó Deus, para que esta pandemia termine em nome de Jesus e nós possamos novamente, Senhor, ter uma normalidade em nossas vidas. Eu peço isso, ó Deus, pelo teu nome, pela tua graça, e eu peço como Salomão fez: ouve, Senhor, as nossas orações. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo esteja sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.